Boa noite a todos os irmãos. É com o coração cheio de júbilo e gratidão que nós estamos aqui novamente, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, para mais uma reunião virtual. Lembramos a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e também a magnetização das águas. Elevemos os nossos pensamentos até o Divino Mestre Jesus, rogando a espiritualidade amiga que esteja conosco nesse momento, que tenhamos um ambiente propício ao estudo e ao aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Divino Mestre Jesus, nós primeiramente pedimos a Deus, que é fonte inesgotável de todo amor, de todo conhecimento, sabedoria e luz, que nos dê a fé, que nos dê a confiança e afaste de nós a dúvida e os maus pensamentos, principalmente nesses momentos, Senhor, em que todos passam pela angústia das doenças, do sofrimento. E louvamos também, Senhor, a Jesus, que é nosso guia e modelo. Como ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. E sabemos, Mestre, que és o remédio que cura, que és o bálsamo que alivia todas as dores. Por isso te rogamos, permita aos bons espíritos tarefeiros do bem interceder por nós em todos os lares, levando a cura, levando a tranquilidade. E ainda rogamos à irmã Sheila, diretora espiritual dessa casa, para iniciarmos a reunião da noite com a prece cantada à irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e coração, desligados para o mundo exterior, neste templo de fé e oração, procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nessa messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Meus irmãos, para a nossa preparação,
do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a lição 113, a fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 20. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire dos semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a mesma disciplina de si mesma. Muitas vezes, é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do interior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo da preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para o sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Deus quando. Meus irmãos, passamos neste momento a palavra para o nosso irmão Eduardo Vieira, que será o expositor do Evangelho programado para a noite de hoje. Rogamos a todos vibrações de paz, de alegria, de ternura, e a Jesus rogamos que o ampare nessa missão tão importante para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Boa noite a todas e a todos. Que Jesus, na sua imensa bondade, possa nos envolver a cada um, a fim de que participemos satisfatoriamente desta nossa reunião programada para a noite de hoje. Inicialmente, gostaríamos de agradecer à direção da casa pelo convite que nos fora formulado para que aqui estivéssemos fazendo a reflexão evangélica da noite de hoje. E agradecemos e renovamos as alegrias por estarmos juntos, apesar do distanciamento físico, unidos em mente e coração para o trabalho da casa tão importante no cenário da nossa capital, o Centro Espírita Irmã Sheila. Bom, o tema proposto para a reflexão da noite foi anotado pelo evangelista Lucas, no seu capítulo 16, itens de 1 a 13, em que Lucas anotou aquela passagem de Jesus, aquela parábola intitulada a parábola do administrador ou do mordomo infiel. É uma parábola por demais conhecida, e a gente sabe que existem inúmeras interpretações, mas gostaríamos de trazê-la para a nossa reflexão, o nosso estudo da noite, porquanto está bastante atual o contexto e o ensino contido nesta passagem, bem como na lição que foi lida de Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, ou seja, a fuga. Estamos, nos dias de hoje, vivenciando uma pandemia de proporções mundial que tem assolado inúmeros países, estados, comunidades,
gerando muita ansiedade, muita desesperança, em grande parte, em pessoas, em gestores de instituições, em governos, né? Mas o momento também é de observarmos a importância do contexto, né? E essa lição de Emmanuel, de Vinha de Luz, que trata com esse título, né, A Fuga, nos adverte muito para o momento que nós estamos vivendo e para que a gente não deixe para o inverno da velhice a transformação, a ascensão espiritual que compete a cada um realizar. E a parábola do administrador ou mordomo infiel, ela também nos traz essa advertência, né? Essa necessidade que temos de bem administrar tudo que está sob o nosso alcance, vamos dizer, neste momento do tempo, neste lugar no espaço, ou seja, na nossa atual existência. E a expressão que nós destacamos nessa parábola é aquela expressão de Jesus quando, neste contexto, ele adverte-nos, né? Dizendo-nos, dá conta de tua administração. E no primeiro momento, a gente obviamente já pensa na administração, na gestão das coisas, dos bens, das propriedades que cada um de nós possui, independente da proporção, mas cada um de nós tem algo a cuidar, né, a administrar. Mas a gente sabe que Jesus não dialogava ou não tinha uma preocupação fundamental em relação às questões materiais, né? Jesus não veio tão somente curar corpos, mas especialmente libertar almas. E aí, então, a gente vai perceber que existem duas dimensões nesta parábola, quais sejam a administração das coisas, dos bens, essa dimensão material, mas nós conseguimos também vislumbrar uma dimensão espiritual, né, transcendente, para que nós despertemos essa necessidade também da administração interior. Então, peço licença às irmãs, aos irmãos, para que possamos aqui fazer a leitura dessa passagem do Evangelho de Lucas, do original, para que a gente possa aprender com mais propriedade o quanto Jesus veio nos ensinar com esta lição. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração. Eis aqui, então, o contexto desta frase, né? Pois já não pode mais ser meu administrador. Então, vejamos, existia aí um amo, um grande proprietário, que tinha um administrador, ou em algumas traduções, um mordomo, né? Aquele responsável por cuidar, por zelar do patrimônio deste grande proprietário. E este grande proprietário, este amo, tomou conhecimento de que o administrador estava esbanjando os seus bens. E então lhe adverte dizendo a ele, né? Ele adverte dizendo: dá conta da tua administração, pois que não pode mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer? E diante dessa situação, o próprio administrador pôs-se à reflexão, né? Que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar. De mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer
para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? E respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Ora, aqui já nos causa espécie a reflexão ou a parábola contada por Jesus. Vejamos, se nós formos analisar meramente do ponto de vista material, e aí a gente sabe que para a compreensão em plenitude da mensagem de Jesus há necessidade que nós ampliemos os nossos horizontes, que nós então transcendamos a nossa realidade material, ou seja, precisamos ter uma visão cósmica da vida para a leitura e a compreensão em essência da mensagem do Mestre. Aqui, observando do ponto de vista meramente, como dizia, os material, causa-nos estranheza essa lição. Porque vejamos, o amo observa que o seu mordomo ou seu administrador estava a esbanjar os seus bens, adverte-o dizendo para que ele dê conta da tua administração, né? E inclusive lhe acena com a possibilidade de lhe retirar a oportunidade de continuar naquela tarefa, de administrar os seus bens. E então o administrador chama os devedores do seu amo e começa a negociar com eles, inclusive dando descontos, o que num primeiro momento poderia nos parecer mais uma forma de mal administrar, né? Porque ele estava esbanjando os bens. E aí, agora, na hora de receber os créditos do seu amo, ele passa a dar descontos, enfim. Então, quer dizer, estaria depreciando mais ainda, vamos imaginar, do ponto de vista material, esse patrimônio, né? Mas, o que nos chama a atenção é que o amo, o grande proprietário, louvou, né, a atitude do administrador iníquo. E aqui segue, né, a passagem. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas das iniquidades, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, como tínhamos dito, no capítulo 16, versículos de 1 a 13. Então, finaliza-se essa passagem, essa parábola contada por Jesus, e, na essência, como nós íamos refletindo, soa estranho esse fato do amo, né, apesar da advertência feita ao seu administrador, quando ele então passa a negociar e granjear amigos, ele louva a conduta do administrador.
E para a gente compreender, em essência, a mensagem, a gente lança mão de uma reflexão sobre essa passagem feita por Pedro Camargo, ou o Espírito Vinícius, que com muita propriedade analisou essa parábola, né? E o interessante é que a gente precisa então identificar as personagens da parábola para que a gente possa começar esse trabalho de compreender melhor o que nos quis dizer o mestre, né? Então a gente pode considerar o amo ou o proprietário Deus, ou seja, o Criador. Este sim, o verdadeiro, né, vamos dizer entre aspas, proprietário, né, da criação. Ele é a causa, é a origem de todas as coisas. O mordomo infiel, poderíamos dizer que seríamos nós mesmos, ou quem sabe o homem, né? Ou seja, o espírito encarnado. Os devedores beneficiados naquela negociação do administrador, dando-lhes descontos, poderíamos dizer que é o nosso próximo, ou os sofredores em geral. E a propriedade, vamos dizer, com a perspectiva do nosso planeta Terra, seria o mundo, né, que habitamos. Vamos dizer que a propriedade agrícola seria o mundo que habitamos. Ora, com esta identificação das personagens, nesta perspectiva da reflexão que propomos, nos parece que fica mais fácil compreender. Porque se o amo é Deus, para Deus não importa, né, se a riqueza ou os bens materiais estão disponíveis para este ou para aquele filho seu. Enquanto as riquezas estejam sendo bem utilizadas para gerar progresso, para gerar oportunidades de crescimento, vamos dizer, para seus filhos, o amo ou o próprio Deus não se preocupa, né, com essa utilização, com esses descontos, com essas transações que nós, vamos dizer assim, realizamos, né, com tudo que nos é dado a administrar. E aí interessante que a gente ouve muito na parábola a palavra iníqua, né, as riquezas iníquas, justamente porque os bens nos são, na verdade, confiados a uma mera administração. Nós somos meros detentores, né? E não temos a propriedade, de fato, desses bens. Somos meros, vamos dizer, usufrutuários, né? Então, aquele que acumula esses bens, visando exclusivamente proveitos pessoais, restringe a sua expansão. É como que aquele que se assenhoreia ali de uma gleba de terra, cuja capacidade produtiva seria muito maior, e ele acaba delimitando e comprometendo essa produtividade. Ou seja, com o nosso agir em determinados momentos, nesse trabalho de administração, que nos é confiado pelo Criador, nós, em grande parte, às vezes, monopolizamos em benefício próprio, menosprezando os legítimos direitos, né, do proprietário, ou seja, do Criador, né? E essas riquezas são consideradas iníquas porque essas não são as verdadeiras riquezas, né? Essa não é a nossa propriedade, não é o nosso patrimônio, vamos dizer assim, né? Até porque nós somos aquilo que nós sabemos e aquilo que nós sentimos. O restante nos foi dado ou está nos sendo oportunizado a esta administração, né? Então a parábola é muito significativa, porque do ponto de vista então material, Deus louva sim
a nossa ação na condição de mordomos, de administradores, quando procedemos desta forma, né? Ou seja, fazendo com que os bens materiais possam servir a todos, possam multiplicar oportunidades. E mais do que isso, né, quando a gente tem bom senso nessa administração, a gente acaba por granjear amigos, né? E são estes amigos que, segundo a parábola, irão nos receber nos tabernáculos eternos, né? Ou vamos dizer, nos páramos celestiais, nos céus, né? Daí a importância, né, da gente avançar nesse sentido de colocar, então, as riquezas que nos chegam do ponto de vista material, obviamente a nosso serviço, dos nossos entes queridos, familiares, mas também em benefício da coletividade, porque identificando, então, os devedores beneficiados da parábola, quem são, né? O nosso próximo, os sofredores em gerais que estão a mãos cheias pelo mundo aí, transitando ainda com dificuldade de toda ordem, né? Nós também as temos, as nossas, mas por certo, cada um também tem condições de servir, né, no aprendizado constante de aprender a amar, né? Nesse aprendizado de amar, de exercer o amor. Essa seria, então, uma dimensão material da parábola. Jesus, nós sabemos, se utilizava das condições que ele tinha naquele momento, enfim, nas oportunidades da ocasião, para deixar o ensino. E ele conta essa parábola, né, do administrador, mas nos parece que na grande essência da mensagem, até porque a essência da mensagem do mestre, ela traz uma carga, né, de ensino espiritual sempre extraordinária, nos parece que ele está a nos dizer, não tão somente, porque também não podemos descuidar da gestão, da administração das coisas do mundo, né? Mas ele está a nos convidar a refletir sobre a administração interior que cada um de nós, utilizando então dessas ferramentas, desses bens, desses recursos, que tudo isso sirva então de elementos para a nossa ascensão espiritual, né? Para a nossa administração íntima, para a nossa autoevangelização e, vamos dizer, autoiluminação. Ora, desculpa, a gente, nessa perspectiva, ou nessa segunda dimensão da parábola, sendo a primeira do ponto de vista material e essa agora a segunda dimensão, que seria espiritual, nós vamos perceber então que Jesus está a nos dizer da necessidade, né, de nós conquistarmos também essa lucidez, essa consciência cósmica de que o que nós temos a nosso dispor é temporário, é passageiro, e o que haverá de seguir conosco é aquilo que nós conquistamos do ponto de vista intelectual e do ponto de vista sentimental, né? E aí a gente fica a imaginar, né? Quantas vezes acontecem coisas na órbita das injunções do mundo que nos gera desequilíbrios íntimos, né? Então, por vezes, somos assaltados por uma situação, às vezes, comezinha do dia a dia, por uma determinada cólera, pela intolerância, essa falta, né, às vezes, de paciência. E nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, as pessoas, a gente tem percebido, estão mais apreensivas, né? E tudo isso acaba gerando situações que muitas das vezes prejudicam, então, essa nossa autoiluminação. A gente, às vezes, tem dificuldade de administrar esses acontecimentos, né? E tudo isso repercute de forma muito intensa no nosso interior.
E nesse sentido, a doutrina espírita é extraordinária, né? Porque com as suas bases, ela nos dá condições de aproximar ainda mais da realidade espiritual e compreendermos a cada dia melhor, né, essas necessidades íntimas que nós ainda trazemos. E aí a gente fica a imaginar, né, que precisamos então ser ou alcançarmos a condição de espírito superior ou espírito, né, mais elevado, para que então a gente consiga dar conta dessa administração interior. Às vezes até pensamos que espírito superior também não a eles não chegam, né, essas energias também densas, né, da cólera, da inveja, do egoísmo, do orgulho, da intolerância, né? Mas aí é que está a grande diferença. E vejam, nós estamos falando de espíritos puros, né, mas de espíritos superiores. A grande diferença é que, para estes, né, que já alcançaram uma condição espiritual mais elevada, eis porque grande parte ainda da humanidade é composta por espíritos imperfeitos, né? Mas os espíritos superiores, quando as situações o alcançam, eles conseguem fazer a gestão. Falávamos da cólera, muitos de nós, quando algo nos aborrece e a gente sente aquela energia densa, né, da raiva ali, da cólera, e a gente explode, não consegue conter, a gente não consegue administrar isso, né? E aí a gente acaba explodindo, às vezes, com as pessoas, com as circunstâncias, e passado algum tempo a gente vai analisar o que fizemos e às vezes somos tomados até por vergonha, né, de ter feito o que fizemos, enfim. Mas os espíritos com maior elevação espiritual conseguem lidar com essas circunstâncias, essas situações de forma mais equilibrada. Administram melhor essas energias, esses pensamentos, sentimentos que são gerados pela impermanência e a dinâmica da vida, deixam, né, administram isso e deixam fluir, né? Muitos de nós ainda temos aquele comportamento de segurar, né, de reter. Então a gente vai enchendo, vamos dizer, o copo vai enchendo, né? E quando a gente está com o copo cheio, qualquer gota que pinga, o copo derrama, né? Aí a gente vê alguns comentários, mas fulano é muito impaciente, fulano é muito nervoso, é muito estourado, mas é porque o copo está cheio, né? E a gente se lembra, as pessoas vão guardando rancores, guardando mágoas, né? E aí a palavra mágoa, ela vem de má água, ou seja, a água ruim. E a água ruim é aquela que fica represada, né? Se torna fétida, se torna não transmite vida, né? Ao passo que a água que corre é aquela que serve, é aquela que flui, é aquela que tem vida, né? E às vezes nós precisamos fazer esse exercício, né? De, alcançados por essas circunstâncias, essas atribulações, a gente precisa fazer essa administração, ter essa consciência desperta para administrar essas situações e não deixar com que os instintos, né, e esse copo cheio que ainda carregamos em grande parte, venha a nos levar na produção de condutas, de comportamentos infelizes, enfim, né, e que acaba ofuscando a nossa luz espiritual. Então a gente percebe que esta lição é extraordinária, né? Nesse sentido, de nos convidar para que tenhamos atenção. Essa foi a expressão de Jesus. Dá conta da tua administração. Cuide das coisas que lhe cerca enquanto espírito encarnado, né? Mas também cuide da sua realidade espiritual, que é a sua essência divina, né? Que é o que realmente haveremos de ser tão logo a gente deixe o nosso planeta. E a advertência que se faz na parábola, quando o amo, né, ou o Criador adverte a criatura dizendo, olha, vou ter que te tirar da administração,
né? Que hei de fazer, né? Ou seja, dá conta da administração, pois já não podes mais ser meu administrador. É essa a advertência. Então, quando a gente vai descuidando de tudo, parece-nos que o telefone toca, né? A nos convidar de retorno à pátria espiritual, e já não haveremos de ter mais condições de administrar o que estava investido em cada um de nós para o nosso crescimento na atual existência, na atual reencarnação. Ora, e aí, finalizando a nossa reflexão, nós nos lembramos, né, da lição que foi lida, a fuga, reflexão de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e aqui o contributo da doutrina espírita, né, de possibilitar esse intercâmbio espiritual extraordinário, trazendo-nos mensagens importantíssimas para a ampliação da nossa compreensão da mensagem de Jesus. Na mensagem lida, Emmanuel nos adverte com muita propriedade, né? Dizendo-nos, né, que é razoável se torna que o trabalhador aproveite, né? Ou seja, o trabalhador aqui, nós na condição de administradores, né? Estamos a administrar a nossa vida, a nossa atual existência. E Emmanuel diz assim, né, que nós precisamos aproveitar a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do interior, ou seja, né, desse olhar para dentro, de administrar esse íntimo, né, porque a viagem do interior para o superior. Então são as fases, né? Ele faz essa analogia com os ciclos, né? Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice, ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo do trabalho está praticamente findo, né? Então que nós não deixemos, para despertar essa consciência cósmica de bem administrar, né, o nosso íntimo, quando estivermos neste inverno da velhice, com as forças já se esgotando, enfim, né? Até porque nessa lição o título é A Fuga, né? Que nós então não lancemos mão da fuga, né, dessa importante tarefa que é a nossa transformação interior. E nós, finalizando aqui, nós nos lembramos do aniversariante, né, do dia, hoje, 29 de agosto, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ou para nós, querido Bezerra de Menezes, que, apesar de todas as dificuldades, utilizou-se, inclusive, o seu próprio ofício, né, a medicina, sendo considerado o médico dos pobres, né, por certo, conseguiu, apesar de todos os arreveses, administrar bem, né, a oportunidade que teve. E finalizamos pedindo licença para compartilhar aqui 7 pequenas reflexões do Dr. Bezerra, que por certo haverão de nos auxiliar bastante nessa nossa caminhada interior em busca da sintonia plena com o superior. Nos diz assim Bezerra, o aniversariante do dia: ignorância, caridade do ensino; injúria, caridade do silêncio; azedume, caridade do sorriso; cólera, caridade da brandura; ofensa, caridade da tolerância; insulto, caridade da prece; e ingratidão, caridade do esquecimento. Que possamos, então, lançando sempre mão da caridade, na perspectiva trazida pelo Dr. Bezerra de Menezes, no sentido de bem nos relacionarmos e bem administrarmos a cada segundo que a providência divina tem nos oferecido na atual existência.
e que Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, possa nos envolver a cada um, fortalecendo-nos em nossos melhores propósitos. Muito obrigado. Nosso irmão Eduardo, pela palestra da noite, e pedimos a Jesus, na sua infinita bondade, que continue sempre apoiando o nosso irmão, a fim de que possa trazer as mensagens do Evangelho de Jesus para o esclarecimento da nossa vida diária, de todos nós. Senhor Jesus, nós os agradecemos por este momento e agora pedimos que a espiritualidade amiga aqui presente nesta reunião virtual, patrocinada pela Casa de Sheila, envolvam a cada um de nós em seus braços amigos, transmitindo-nos as energias do bem e do amor, a fim de que a paz, a harmonia, o equilíbrio possam envolver a cada um de nós. Eu peço aos irmãos neste momento que se sentem confortavelmente em suas cadeiras, em suas poltronas, e respirem profundamente e lentamente, soltando o ar pela boca. Mais uma vez. E à medida que vamos respirando, vamos mentalizando a figura meiga de Jesus aqui entre nós, e do seu coração bondoso, magnânimo, benevolente, estão fluindo energias do bem e do amor. Energias multicoloridas, quintessenciadas, principalmente aquelas de cor esverdeada e azuladas, que são as energias de cura. E essas energias vão penetrando em todo o nosso campo energético. Visualizamos que através do nosso coronário, o centro que se encontra no topo da cabeça, as energias penetram equilibradamente e vão fluindo para os demais centros de força. E à medida que elas vão fluindo, elas vão envolvendo os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações de paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Sentimos uma imensa sensação de bem-estar. Estamos completamente relaxados, equilibrados e com a fé de que recebemos tudo o que pedimos. Então, neste momento, agradecidos por tudo quanto recebemos, nos sentimos no dever de doar aquilo que recebemos, essa transmutação de energia, àqueles irmãos aos quais colocamos os nomes nos nossos cadernos de oração. Irmãos encarnados e desencarnados, que recebam o impacto das nossas vibrações em seus respectivos campos energéticos. E nós vamos, por nossa vez, vibrar naqueles órgãos
que esses irmãos estão mais necessitados. Quer sejam nos seus cérebros, quer sejam nos seus olhos, nas suas gargantas, nos seus pulmões, nos corações e demais órgãos que estão nesse momento envolvidos pela luz e o amor de Jesus. E assim, Senhor, nós vos agradecemos por essa oportunidade de participarmos em conjunto com a espiritualidade na transmissão das energias recebidas do cosmos superior. E nesse momento, irmãos, passamos a fluidificação das águas que foram previamente colocadas por todos os irmãos em suas mesas, sejam elas nas garrafas, nos copos, e pedimos aos amigos da espiritualidade maior que sempre tenham atendido às nossas rogativas, aqueles nossos irmãos, trabalhadores do plano maior que assistem à casa de Sheila, ordenados pela nossa irmã querida, para que transformem essas águas que se encontram diante de nós, transformem as suas moléculas, a fim de que elas se tornem um elemento medicamentoso capaz de trazer a cura para as nossas dores físicas quanto as espirituais. E assim todos que delas beberem com fé poderão ressentir o refluir das suas energias. E assim, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga e irmã Sheila, nós, agradecidos por este momento, nós o encerramos na vossa paz. Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade de participarmos das atividades virtuais patrocinado por esta Casa de Orações, dirigida para a nossa irmã Sheila. Agradecidos pela equipe espiritual que sempre tem dado o apoio ao qual rogamos, para que possamos, com fé e resignação, seguir a nossa caminhada terrena. E assim, Mestre amado, agradecidos por tudo quanto recebemos, e também pelo que receberemos, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite de hoje, na vossa santa e doce paz. E que assim seja.